Pronto, aí começando aqui a gente vai fazer uma pequena revisão de operações com frações, né? Aí vai começar por soma e subtração. E no primeiro caso de soma e subtração a gente vai ter uma condição que os denominadores sejam iguais, né? Ou seja, a parte de baixo da fração precisa ser igual. Então nessa condição a gente tem um jeito de fazer a soma ou a subtração, né? Então primeiro exemplo aqui, vou dizer que a gente tenha 3 sobre 4 e a gente queira somar com 1 sobre 4, tá? Aí eu vou observar o seguinte: se a parte de baixo for exatamente igual, você repete a parte de baixo e faz as operações só com de cima. Como é uma operação de adição, continua sendo mais, não é? 3 e 1 aqui, tá? Então, fazendo aqui a soma, 3 mais 1, 4 sobre 4. Dá para simplificar essa fração aqui e resultado dá 1. Outro exemplo aqui, ó. Você pode ter 7 sobre 5 mais 8 sobre 5 menos 1 sobre 5, tá? Aí agora a subtração acaba aparecendo. Mas a regra permanece a mesma, desde que seja soma ou subtração e a parte de baixo seja igual em todos, você repete essa parte de baixo uma única vez e faz a operação só com os números de cima. Então seria 7 mais 8, que é sinal de menos, né? Menos 1. Beleza? E agora resolve normalmente, né? 7 mais 8 vai dar 15, 15 menos 1, 14. Então a resposta é 14 sobre 5. Então sempre ter o cuidadinho de estar sempre olhando a parte de baixo. Se for igual, você repete a parte de baixo uma vez, não precisa somar ela, e faz a operação de soma e subtração só com a parte de cima, tá? Só que a gente tem um segundo caso, quando os denominadores são diferentes, ou seja, a parte de baixo das frações são diferentes. Pronto. Aí a gente vai ter esse seguinte caso aqui, ó, 7 sobre 5 somado com 3 sobre 10. Aí a minha ideia é somar essas duas frações, tá? Só que aí a gente já vê que tem uma coisa um pouquinho diferente do que a gente estava fazendo no primeiro caso. A parte de baixo da fração, das duas frações são diferentes, tá? Então nesse caso, para eu poder fazer a soma, eu vou ter que encontrar um denominador que seja comum a esses dois aqui, tá? Então a gente vai substituir esses dois por apenas um para colocar aqui. Agora quem seria? Para a gente achar esse denominador aqui, você precisaria tirar o MMC entre o 5 e o 10. Quando você fizer isso, você acaba encontrando esse cara para colocar no lugar da interrogação aqui, tá? Como o 10 é par, a gente pode começar por 2. A divisão aqui, ó, aí pergunta, 5 dá para dividir por 2 e dar o número exato? Não, né? Então você repete. Agora 10 dividido por 2 dá 5. Como é tudo 5 aqui, a gente pode dividir por 5 novamente, por 5, né? 5 dividido por 5 dá 1, 5 dividido por 5 dá 1. Quando chega nessa parte, você finaliza. E agora só precisa multiplicar os divisores. 2 vezes 5, resultado 10. Então a gente encontrou um número para substituir esses dois aqui, tá? Então no lugar dessa interrogação, eu boto o 10. Então eu encontrei a parte de baixo, falta encontrar agora a parte de cima da fração, né? Aí a gente vai ter que aplicar aquela velha regrinha. Esse denominador que você encontrou, você vai dividir ele pelo número de baixo e o resultado da multiplicação, da divisão, você multiplica pelo de cima, tá? Então a ideia é o seguinte: eu vou pegar esse 10 e dividir por 5. Então 10 dividido por 5, resultado 2. Aí eu vou pegar esse 2 e multiplicar pelo 7. 2 vezes 7, resultado 14. Então o primeiro número eu encontrei. Só que o que eu fizer com a primeira fração, eu tenho que fazer com a segunda aqui também, tá? Então novamente, você pega esse 10 que você encontrou, divide pelo de baixo e multiplica o resultado pelo de cima. Então 10 dividido por 10, resultado dá 1. 1 vezes 3, resultado 3.
Como a operação aqui era mais, a gente coloca o mais aqui para resolver, tá? Aí agora a gente pode fazer a soma. Então no caso aqui eu posso somar os números de cima agora. Então 14 mais 3 daria 17 e embaixo permanecendo 10, tá? E já fez a soma. Outro exemplo aqui para vocês. Agora com subtração. Eu poderia pegar a fração 1 sobre 4 e subtrair ela de 3 sobre 2, tá? Deixa eu mudar aqui essa parte de baixo, vai ficar um pouquinho diferente. 3 sobre 5. Pronto. Então a gente vai fazer essa subtração aí agora. Novamente eu vou olhar para a parte de baixo das minhas duas frações que eu quero subtrair. Se por um acaso forem diferentes, você vai ter que aplicar aquela regrinha de tirar o MMC, né? Entre a parte de baixo. Então seria o MMC entre 4 e 5. Aí sai fazendo a fatoração. Começando por 2, porque a gente tem um número par. Seria 4 dividido por 2. Dá 2. 5 não dá uma divisão exata, repete. Dá para dividir por 2 ainda. Né? 2 dividido por 2 dá 1. O 5 repete novamente. E como eu cheguei em 1 aqui, eu posso dividir por 5. Então fica 1. 5 dividido por 5, o resultado é 1. E eu fecho aqui. Tá? Agora eu vou pegar os divisores e multiplicar. 2 vezes o 4, 2 vezes o 2 dá 4. 4 vezes 5, resultado 20. Então eu já encontrei a parte de baixo da minha fração aqui, ó, é 20. A ideia agora é encontrar a parte de cima da fração que eu vou somar. Aí a gente vai novamente aplicar aquela regrinha. Pega esse carinha que você encontrou no MMC, divide pelo número de baixo da fração e multiplica pela parte de cima. Tá? Então seria 20 dividido por 4, que vai dar 5. Aí você pega o resultado e multiplica pelo 1. 5 vezes 1 vai 5, né? Sinal de menos é o que aparece aqui, então a gente coloca menos no meio. Aí você vai pegar 20 dividido pelo 5 agora, porque o que eu faço com essa fração eu faço com essa daqui também. Então seria 20 dividido pelo 5, que dá 4. Aí você pega o resultado e multiplica pelo de cima. 4 vezes 3, resultado 12. Tá? Aí agora sim você pode fazer a subtração. 5 menos 12 vai dar menos 7 sobre 20 e você finaliza aqui. Tá? Pronto. Se vocês conhecem algumas propriedades de números, fica um pouquinho mais fácil você fazer essa conta aí. Tá? Porque, por exemplo, como 5 é um número primo e 4 a própria divisão dele daria 4, eu só precisaria multiplicar 4 vezes 5 que eu já encontraria o MMC, tá? Mas caso não tenha segurança para fazer isso, você pega essa parte de baixo e tira o MMC normalmente, não tem problema nenhum. Então vamos fazer um exemplo agora com 3 frações. Então vamos dizer que eu queira fazer 1 sobre 2 mais 4 sobre 7 menos 5 sobre 8. Tá? Então a gente vai tentar somar e subtrair aí essas frações. Como essas operações são de mesma ordem, eu posso tentar novamente encontrar a parte de baixo dessa fração e depois encontrar a parte de cima para poder fazer a operação de soma e subtração, né? Então, como eu percebo que 2, 7 e 8 são números diferentes, que é a parte de baixo, a gente vai precisar tirar o MMC desses números aí para poder achar um cara que represente todos os três ao mesmo tempo, tá? E ficaria da seguinte forma: coloco o 2, o 8 e o 7 perfilado um do lado do outro e começa dividindo ele até todo mundo virar 1, né? Como a gente tem números pares aí, a gente pode começar por 2. Aí 2 dividido por 2 dá 1. 8 dividido por 2 dá 4. 7 não dá uma divisão exata, então a gente repete. Dá para continuar por 2 ainda. Então 1 repete. 4 dividido por 2 dá 2. 7 repete. Por 2 de novo, para finalizar isso aqui, ficaria 1. 1 e o 7. Como o 7 só é divisível por ele mesmo, a gente pode colocar o 7 aqui para finalizar a conta. Então ficaria 1
7 dividido por 7 dá 1. E a gente encerra, tá? Então a ideia agora é pegar esses divisores e multiplicá-los para encontrar o resultado do MMC. Então seria 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 7 vai dar 56, tá? Então a gente já encontrou alguém para colocar aqui na parte de baixo. Resultado 56. A regra agora é aquela questãozinha da gente dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima o MMC, o resultado do MMC que a gente encontrou, tá? Então você pegaria os 56 e dividiria por 2 primeiramente, tá? Aí vamos pensar na metade de 56, que vai dar 2, sobra 1, 28, tá? Então 56 dividido por 2 vai dar 28. Aí eu vou pegar esse 28 e multiplicar pelo de cima. 28 vezes 1 vai dar 28. Beleza? Próxima operação é de mais. Coloco aqui e a gente vai fazer a mesma coisa com essa fração do meio. Vou pegar o 56 e dividir primeiramente pelo de baixo, que é o 7. Então 56 dividido por 7, resultado 8. Aí eu vou pegar o 8 e multiplicar pelo de cima agora. 8 vezes 4, resultado 32. Fechou. Pega o 56 agora e divide por 8. 56 dividido por 8 dá 7. Aí eu pego o 7 e multiplico pelo de cima. 7 vezes 5, 35. Então a operação que está aqui é menos, então eu devolvo menos aqui, volto 35. Fechou. Aí agora a gente tem condições de fazer a soma ou a subtração que convém aqui pra gente, né? Então para finalizar essa conta, a gente resolve só essas operações de cima e o de baixo acaba repetindo ele, né? Que é o 56. Eu vou colocar a resposta aqui embaixo. 56 não vai mexer com ele. Aí você vai somar 28 mais 32, que vai dar 60. Aí você faz 60 menos o 35. Aqui empresta fica 10, aqui fica 5 e o resultado dá 25. Então aqui em cima fica 25 e acaba. Então a gente fez a soma e a subtração dessas três frações aqui e o resultado deu 25 sobre 56. Pronto, então a questão de soma e subtração é basicamente isso, tá? Quando for igual, a parte de baixo você repete e faz a soma ou a subtração com a de cima. Se caso a parte de baixo for diferente, aí você vai ter que tirar o MMC para poder dar continuidade na operação de soma ou subtração. Aí a gente agora vai para a multiplicação. Pronto. A multiplicação de fração ela é um pouquinho mais simples, né? Então, a gente pode ter 3 sobre 4 e eu queira multiplicar isso por 1 sobre 2, tá? Então, multiplicação de fração, você vai multiplicar a parte de cima pela parte de cima e o resultado fica em cima. Você multiplica a parte de baixo pela parte de baixo e o resultado fica embaixo, né? Então, ficaria 3 vezes 1, tá? 3 fica em cima, 4 vezes 2 dá 8, fica embaixo. Finalizou a multiplicação. Tá? E não existe restrição de quantidade, né? Então você pode ter 20 frações aí, desde que seja multiplicação, você está livre para poder fazer todas de uma vez, tá? Vou colocar até um exemplo aqui, ó. Então 5 sobre 4 vezes 2 sobre 3 vezes 7 sobre 5 vezes 1 sobre 2. Então veja aqui, é tudo multiplicação, né? Então a regra permanece valendo. Você multiplica a parte de cima e o resultado fica em cima, e depois multiplica a parte de baixo e o resultado fica embaixo, né? Então é só fazer continha aqui, ó. 5 vezes 2, resultado dá 10. 10 vezes 7, resultado 70. 70 vezes 1, resultado 70. Então a parte de cima está ok. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 5 dá 60. 60 vezes 2, resultado 120.
fica aqui embaixo, tá? Aí a gente não vai entrar na questão de estar fazendo simplificação aqui agora não, tá? Porque aí vocês sabem que quando a fração dá para simplificar, você vai tentando simplificar ela, né? Por exemplo, aqui dá para cortar um zero de cima com zero de baixo. A gente ficaria com 7 sobre 12. Aí essa seria a resposta simplificada. A divisão, ela é parecida também com a multiplicação. Só tem que ter um cuidado, que a gente tem um passinho antes de fazer a multiplicação, né? Deixa eu colocar aqui para ficar um pouquinho melhor. Vamos dizer agora que a gente queira pegar 3 sobre 4 e dividir por 3 sobre 8, tá? Então qual é a ideia aqui? Quando vocês quiserem dividir uma fração por outra, você vai pegar a primeira fração e repetir ela do jeito que ela está. Então a primeira é 3 sobre 4, eu repito 3 sobre 4. Só que a segunda você vai inverter. Quem estava embaixo você joga para cima e quem estava em cima você joga para baixo, né? Então ficaria nesse formato aqui. Novamente, antes de multiplicar já dá para simplificar aqui, mas se você não tem segurança para fazer isso, você faz a multiplicação aqui normal e depois você vê se dá para simplificar o resultado, né? Então, veja aqui, a partir do momento que eu faço a repetição da primeira fração aqui e depois inverto a segunda, o sinal de divisão passa a ser um sinal de multiplicação, né? E multiplicação você já viu que é fácil. Então ficaria o de cima pelo de cima. 3 vezes 8 dá 24 e 4 vezes 3 vai dar 12, né? E aí a gente finalizaria. Como 24 é divisível por 12, dá pra gente até fazer o resultado final aqui, né? Que ficaria 24 dividido por 12, que dá 2. Tá? Então, essa divisão aí daria 2. Então, não é uma coisa tão complexa, né? A gente pode pegar também aqui, ó. 4 sobre 7 dividido por 2, por exemplo. Aí você pode pensar, eita, mas esse segundo número aí não é uma fração. Mas a gente pode fazer ele virar uma fração, né? Vocês sabem que escondido embaixo de um número sempre vai existir um 1, né? Aí a gente torna esse 2 aí uma fração e aplica a regra. Repete a primeira, inverte a segunda, ficaria 1 sobre 2. E agora multiplica normalmente. De cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. 4 vezes 1, 4. 7 vezes 2, 14. E finaliza aqui. Novamente, como os dois são pares, né, o 4 e o 14, dá pra gente simplificar por 2 aqui, ó, em cima e embaixo, né? 4 dividido por 2 dá 2. 14 dividido por 2 dá 7. Aí essa aqui é a resposta mais correta. Não que a outra esteja errada, né? Aí vocês sabem que fração a gente sempre vai tentar simplificar ao máximo que puder. Então bora para alguns outros exemplos aqui de operações com frações, tá? Como vocês já estão vendo expressões numéricas, a gente pode tentar fazer algumas continhas aqui de expressões numéricas para se familiarizar um pouquinho. Então eu poderia ter 3 sobre 2 mais 5 sobre 3, tudo isso vezes 3 sobre 2 menos 1 sobre 2. Então a ideia é resolver essa expressão aqui, né? Como vocês bem sabem, se aparece um parêntese, esse parêntese é a nossa prioridade de resolução para a gente conseguir eliminar ele, né? Então esse 3 sobre 2 você repete, esse 5 sobre 3 você repete, e isso vezes o resultado dessa continha aqui, tá? Aí isso aqui é uma subtração. Dá para perceber o seguinte, a parte de baixo é igual, né? Então você repete a parte de baixo, deixa eu colocar aqui, ó, que vai ser 2, e faz a operação só com o de cima, seria 3 menos 1. 3 menos 1, o resultado é 2, e o 2 aqui está embaixo. Só que dá para simplificar isso aqui, né? 2 dividido por 2, o resultado dá 1. E isso aqui deixa de ser uma fração. Pronto. Aí agora a gente tem uma operação de soma e uma operação de multiplicação.
Como não tem parênteses, aí a gente vai dar prioridade agora à operação, né? Vocês sabem que a multiplicação é a operação que tem que ser resolvida primeiro, antes da soma. Então a gente, antes de somar essa fração 3 sobre 2, a gente vai fazer primeiro essa multiplicação aqui, né? Como o número 1 é o elemento neutro da multiplicação, como a gente já tinha aprendido, multiplicar por 1 sempre vai deixar o número sendo ele mesmo, né? Então eu vou repetir aqui 3 sobre 2, mais qualquer número vezes 1 sempre vai ser ele mesmo. Então aqui é 5 sobre 3 novamente. Pronto. Aí agora a gente vai fazer aquela velha soma de frações com denominadores diferentes. A parte de baixo é diferente aqui. Vamos ver o resultado disso. Você teria que tirar o MMC disso, né? 2 e 3, que vai dar 6. Se vocês se ligarem que os números são primos, você já pode multiplicar. Mas caso não prestem atenção nisso, você faz essa parte de MMC aqui, né? 2 dividido por 2 dá 1. O 3 repete. E vem por 3 agora. Aqui dá 1 e aqui dá 1. 2 vezes 3, 6. Fechou aqui. Aí aplica aquela outra regrinha. O cara que você encontrou, você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então seria 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes esse 3 aqui vai dar 9, né? Sinal de mais aqui no meio. Você pega 6 dividido por 3 dá 2. Multiplica pelo de cima. 2 vezes 5, 10. Aí agora sim você pode fazer a soma. 9 mais 10 daria 19 sobre 6. E aqui a gente encerra o resultado aqui da expressão, né? Sempre observando se dá ou não para simplificar a fração. Como 19 também é um número primo, então não tem mais nenhum divisor, né? A não ser que seja um ou ele mesmo. Então aí você não precisa simplificar mais. E aí basicamente você encerra. Então operações com frações é basicamente isso daí, tá? Depois a gente vai ver potência, radiciação, mas aí é um pouco à frente. Por enquanto vocês precisam dominar o mínimo dessas bases aqui de operação, tá?